Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida, nossa reflexão semanal. E como sempre, saudamos a Santíssima Trindade, suplicando a ela proteção, que ela nos derrame sobre todos nós as bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguns assuntos relevantes e comunicações da semana. Então, nós anunciamos na semana missionária na comunidade Nosso Senhor dos Passos, no Novo Cruzeiro. Dia 25 de agosto, missa de envio dos missionários às 19h30. Visitas às famílias a partir do dia 26 ao dia 30 de agosto, E no mesmo dia 30, no encerramento da missa, com às 19h30. Todos estão convidados a participar. E neste dia 25 de agosto, no horário de 9 às 16 horas, acontecerá na comunidade São Miguel o encontro do regional 3, encontro do grupo de reflexões. É pedido aos participantes que levem um lanche para ser partilhado, bem como cada coordenador paroquial providenciar os crachás de sua paróquia. Lembra ainda que o limite por paróquia de 20 pessoas e um brinde por paróquia para ser sorteado entre os participantes. E hoje, neste dia da nossa liturgia, da nossa reflexão, nós colocamos como a temática um versículo de São Mateus, São Marcos, que ele nos diz assim: fazei todo o esforço possível para entrar na porta estreita. E neste mês de agosto, neste mês tradicionalmente no Brasil, o mês vocacional, nesse 21º domingo do tempo comum, último domingo do mês vocacional, rezamos e celebramos as vocações leigas, dia dos ministérios leigos. Neste dia, celebra-se a vocação dos leigos, que são sal e luz da terra. Tem a responsabilidade com a família e com o trabalho, formar e dedicar suas vidas aos serviços pastorais e missionários. E também, neste domingo, neste quarto domingo, celebra-se o dia do catequista. E a liturgia de hoje, nós vemos o que? É o ministério de música, ações de caridade, nas diversas pastorais existentes. Os leigos são aqueles que têm a consciência do chamado de Deus e participam ativamente da igreja, contribuindo para a caminhada e o crescimento da comunidade. Neste dia do catequista, mês de agosto, quando possui o quinto domingo, ele é celebrado no quinto, mas este ano, como não temos, celebra-se neste quarto domingo. Catequistas são pessoas que
por vocação e missão, promovem a fé na comunidade, preparando crianças, jovens, adultos para o sacramento e, o mais importante que isso, para serem testemunhas de Cristo e do Evangelho no mundo, mostrar que a porta é estreita para o reino do céu. Então hoje a liturgia, ela nos faz um importante alerta e, ao mesmo tempo, ela convida para entrarmos pela porta estreita. E para nós que já estamos na caminhada, nos questiona e nos convida a fazer uma avaliação do seguimento de Jesus, como ele se realiza. Será que é de maneira somente a cumprir preceitos ou como Jesus nos pede? Porque sabemos que esta salvação é para todos, os homens e mulheres, porém, para chegar no reino, no banquete eterno, alguns critérios são pedidos para que sejam cumpridos, e destaca-se justiça. Por isto que se diz porta estreita, e muitas vezes não renunciamos. O orgulho, a prepotência, o egoísmo, a falta de perdão, a paciência, a riqueza, a ambição, o desejo de domínio, o desejo de poder. Tudo isto nos engorda e nos impede de passarmos por esta porta estreita e sentar-se à mesa do banquete eterno, a salvação tão desejada e aspiradas pelo homem. Vamos às leituras que hoje nos são propostas para alimentar e nos iluminar a nossa caminhada. A primeira leitura do profeta do livro de Isaías, do capítulo 66, ela nos diz assim: assim diz o Senhor, eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão a minha glória. Porei no meio deles um sinal e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarse, Fut, Lud, Mozoque, Ros, Tubai e Javá, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar de mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações a minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor. Irmãos vossos, há cavalos, carros, liteiras montadas em mulas e dromedários, diz o Senhor. Como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns a serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesta primeira leitura de hoje, nos conta, nesse profeta Isaías, que nós sabemos do tríduo Isaías, e esse faz a terceira parte do capítulo 66, que é do capítulo 56 a 66. E nós sabemos muito pouco deste autor. É um relato pela história, pelos estudos efetuados, sabemos que remonta pela história do povo hebreu do século V, século VI antes de Cristo. Na realidade, concentra mais no pós-exílico. E aí a gente percebe que é uma comunidade, uma cidade que está sendo assim, reconstruída, reestruturada,
aqueles que restaram, né, daquele massacre de 586 de Nabucodonosor, aqueles que ficaram, outros que vieram da diáspora, chegando, reunindo neste período nessa cidade, também misturando, né, com alguns estrangeiros, e aquele que era mais assim detestados, os samaritanos. E nesta época tentava-se formar aquela teologia, né? Mesmo nós sabemos de Esdras e Neemias, que foram aqueles sacerdotes e profetas na reconstrução deste templo e dessa cidade, e chegando até muitas proibições, até casamentos mistos, né? E aí este autor, este catequista, ele vem nos mostrar que é o desejo de Deus, que a salvação é para todos, de todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as raças, que este Deus é um Deus misericordioso, que é um Deus, né, que o tempo todo sempre quis, sonhou e quer, deseja a nossa participação na consumação de todos os tempos. E a própria leitura já nos adianta, mostrando que este Deus é um Deus que já nos conhece, a nossa intenção, aquilo que nós fazemos, se é de vontade própria ou se é simplesmente assim de aparência, se não tem uma coerência naquilo que a gente faz com aquilo que a gente faz. E também ele vem nos mostrar assim que não adianta nós tentarmos nos esconder, porque Deus sabe e prevalece em todo instante. Então hoje vem nos mostrar que para que possamos alcançar e ver esta porta estreita, que ela é esse raio-x, aonde que vai nos mostrar por dentro e por fora a nossa liturgia. É aquilo que aqui nos fala, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, é aquilo que transborda em nossos corações. Ele nos pede coerência, do jeito que ele mostra assim, como nós sabemos que uma árvore é boa, é pelo fruto, pelas suas atitudes, pelas suas ações. E aqui nós presenciamos mais uma vez nesta leitura, neste chamado, que a obra de Deus, ela é universal. Ela espera, deseja, nos dá a todo instante, a todo este tempo, para todas as nações. E conclama, por isso que ele fala, virão pessoas do norte, do sul, do oriente e do leste. E essas pessoas levarão suas oferendas para Jerusalém, para o templo de Jerusalém. Hoje a palavra, então, ela nos incita a sairmos de nós mesmos e de nos colocar em missão. Esse dia próprio, esse dia belo de comemoração dos catequistas, pais, catequistas, leigos, aqueles que ajudam todos. E a proposta é de nos formar um povo santo. Esse aqui é o objetivo, preparar para a Eucaristia, preparar para uma vida ética e moral conforme a vida cristã, uma vida que as nossas ações, as nossas atitudes, elas possam resplandecer a justiça, que é um dos critérios que mais Deus nos pede, e a misericórdia para que nós possamos manter, que nós, cristãos, que nós saibamos viver e praticar aquilo que o próprio Senhor Jesus nos pede. Por isso que o Salmo de hoje, ele nos diz assim, né? Proclamai o Evangelho a todas as criaturas. E o Evangelho de hoje, vem nos mostrar de Lucas, ele vem nos dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que poucos que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar na mesa do reino de Deus. Assim, há últimos que serão primeiro e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho de hoje, nós presenciamos, nessa caminhada, aonde São Lucas vem nos mostrar Jesus fazendo essa caminhada para Jerusalém, neste período nas aldeias, onde ele passava com seus discípulos e ensinando, mostrando a todas as pessoas como seria e como que deve ser esta vida. E hoje ele faz assim, não é um embate, um esclarecimento muito forte, para que as pessoas pudessem entender a teologia farisaica, a diferença abissal existente entre a teologia cristã, a teologia de Jesus Cristo. E assim, Jesus, nesta caminhada, alguém no meio daquele povo faz aquela pergunta: Senhor, poucos se salvarão? Jesus, ele não dá uma resposta, ele complementa. Aí onde vem aquela afirmação, aquela ordenação, aquela determinação: esforçai-vos para passar pela porta estreita. E assim Jesus afirma que este banquete, este número que serão salvos, de pessoas salvas, é um convite a todos, mas ele tem um critério para que possa participar deste banquete. No entanto, ele vem nos garantir, como nós poderíamos dizer hoje, não tem uma meia entrada, não tem uma doação, não tem uma entrada gratuita. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que exercer para que possa ganhar este bilhete, esse passaporte, para que possa participar deste banquete eterno. E aí vem o critério. O critério é esta porta estreita. E assim, Jesus vem nos dizer que é aceitar aquilo que Jesus nos pede. E aí a gente vai ver que esse dom que nós temos, esse dom da vida, ele tem que ser prestado, doado, para que os nossos irmãos possam alcançar isso também. Por isso que ele nos diz que o esforço é fundamental, a salvação. E esta questão da salvação, ela é muito antiga. Então, na visão apocalíptica, são poucos aqueles que seriam salvos. E aí, nesta teologia aí que Jesus vem nos mostrar, essa teologia farisaica, que concentrava, aonde eles colocaram o nacionalismo, seriam só os judeus. Por isso que nós escutamos: os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Aí vem nos mostrar
reino que foi anunciado, que foi mostrado para aqueles antigos, nós hoje, como os últimos, pela derradeira aliança de Jesus Cristo, se nós aderirmos ao seu projeto, se nós quisermos passar por esta porta estreita, nós alcançaremos e participaremos desse banquete. E aí ele vem nos mostrar que Jesus mostra este Deus misericordioso e justo, cuja bondade acolhe a todos. Esta porta estreita vem significar o quê? Renúncia. E nesse mundo em que nós vivemos hoje, aquilo que nós valorizamos, aquilo que muitas vezes é efêmero, nós queremos torná-los perene, e aí nós alimentamos a nossa ambição, alimentamos o nosso desejo de poder, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Tudo isto nos impede de passarmos por esta porta, porque esta porta é estreita. Aí a gente vai entender o significado desta renúncia. E isto, quando nós alimentamos esses valores que considerado como supérfluo, cada vez que nós alimentamos isto, nós nos afastamos daquilo que é essencial, daquele desejo que nós carregamos em nossos corações, o desejo da paz e o desejo da salvação da vida eterna. E aí, vem nos dizer que o reino não amava, vem nos mostrar aqui o reino de Deus, a lógica é diferente do reino humano, né? Não tem classe, não tem ideologia, não tem política, não tem condição econômica, é para todos. Todos aqueles que abraçam e dedicam a sua vida. E para nós, muitas vezes, nós como igreja, nós como líderes religiosos, nós ouvimos aquela frase que muitas vezes nós achamos que já estamos. E muitas vezes quando nós, diáconos, padres, bispos, leigos, coordenadores, que muitas vezes pratica e faz, mas não faz conforme essa vontade de Jesus, não se abre o coração. E aí nós temos que tomar este cuidado para que nós não fiquemos na porta de fora. Por isto que nós temos que ter o quê? Seguidores, temos esta marca, a marca de Cristo, esta marca da porta aberta. Por isso que na segunda leitura de hoje, nós ouviremos de Hebreu, ele vem nos dizer o seguinte: irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanime quando te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento, mesmo que nenhuma correção parece te alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça, mas aquele que nelas foram exercidos. Portanto, firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, acertai os passos de vossos pés, para que não se extravie do que é manco, mas antes seja curados. Palavra do Senhor. Então aqui nós podemos ver que nessa leitura de Hebreus já fala, nessa leitura de hoje, nós sabemos que esta carta foi escrita no finalzinho do século I, para os egípcios que moravam em Alexandria, e ali já começava a ter assim uma condição de desesperanças,
as pessoas já não começavam a não acreditar mais nessa força de Cristo, uma hostilidade, uma maldade. Então, este autor ele chega mostrando que para que não pudéssemos desprezar os ensinamentos, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, aqui nos lembra muitas vezes as virtudes, né, do paternidade, da catequese, onde os catequistas, nós muitas vezes carregamos aqueles princípios que nós, das familiares que nós vivemos. E ele vem nos mostrar que muitas vezes nós não entendemos essa maneira fraternal de corrigir. É uma prova que Deus nos ama. E muitas vezes, quando nós somos corrigidos, nós não concordamos, não queremos e achamos ruins. Mas com o passar do tempo, a gente percebe a grande valia que isso nos dá, que isso nos faz. E nos faz observar também que, para que tenhamos a perseverança e a fé, aquilo que aqueles antigos praticaram, eles, né, assim, em obstáculo, todas essas lutas contra todas as adversidades, principalmente no contexto que nós vivemos hoje, a gratidão, a justiça e a caridade, muitas vezes nós perdemos. Então, por isso que nesta leitura de hoje, nós devemos sempre ter essa certeza de que Deus nos ama e nos ama muito. Diante de sofrimentos é que damos a verdadeiro sentido da nossa vida e do amor de Deus que sempre nos salva. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça em nossa caminhada e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.